Well, we've been talking about the Order of Demolay tonight. For those of you who haven't heard the story, I'm sure almost everyone in the whole world has heard about Demolay. This is an organization that started with one boy and his 8 friends. An organization that in one man's lifetime started from that one boy to today it is nearly 3 million young men in all of the free countries of the world. The important thing in any organization, of course, is the spark plug of the organization, the person who has the brilliant idea and follows the star. I'd like to introduce the gentleman who founded Demolay and has been its president ever since, my very good friend, Mr. Frank Land. Um século atrás, o mundo foi reconstruído. A Primeira Guerra Mundial finalmente tinha acabado e nações por todo o mundo estavam desesperadas por estabilidade. A saída dos americanos para reencontrar essa harmonia foi olhar uns pelos outros com ativismo comunitário e com a criação de instituições sociais como nunca visto antes. A maçonaria, como uma das mais antigas organizações nos Estados Unidos, amplificou seu senso de comunidade nas cidades onde estava presente, fazendo com que um jovem maçom que havia crescido sem um pai fosse vir a conhecer um menino que pouco a mais de um ano também tinha perdido sua figura paterna. Frank Sherman Land foi criado por sua mãe e avó em Kansas City, no estado de Missouri, lá nos Estados Unidos. Ele era um líder nato. Com 10 anos de idade, na escola dominical, ele foi apelidado de O Menino Pregador. Quando completou 21 anos, Land tornou-se maçom e começou a participar da maioria das organizações maçônicas de Kansas City. Por sua notória liderança, ele logo se destacou e foi trabalhar como secretário da Agência de Serviços Sociais do Rito Escocês. Lá conheceu Louis Lauer, um jovem de 16 anos cujo pai, um vereador da cidade, tinha morrido no ano anterior. Frank contratou o adolescente para trabalhar na sede do rito escocês com a intenção de ajudá-lo a superar uma fase que Frank conhecera tão bem. No entanto, ele percebeu que o menino Louis precisava de mais do que emprego. Ele precisava do apoio de homens adultos e um ambiente saudável onde ele pudesse aprender habilidades para se tornar um bom cidadão e para ter diversão. Louis Lauer, animado com a ideia, trouxe 8 amigos para conhecer Land e juntos começaram a elaborar planos para criar um clube inteligente de amigos, em que eles pudessem se reunir semanalmente para momentos de diversão e também para aprender lições de cidadania. Com o passar de algumas reuniões, os jovens e Frank Land começaram a desenhar uma estrutura inicial para a instituição, que em pouco tempo foi finalizada. Mas ainda restava uma dúvida: como seria chamado esse clube? Foi quando Land contou a eles a história de Jacques Demolay. Os jovens ficaram admirados pela história de vida e morte do último grão-mestre da Ordem dos Cavaleiros Templários e logo o escolheram para batizar seu grupo, que foi chamado Ordem Demolay. Na semana seguinte, em 24 de março, eles elegeram oficiais para o clube e planejaram trazer mais membros para a primeira reunião oficial, que foi realizada em 1º de abril de 1919. Inspirado por suas experiências na maçonaria, Land achava importante que os jovens passassem por um processo de iniciação, usando símbolos e drama para causar uma impressão duradoura. Ele pediu a seu amigo Frank Marshall, um maçom e repórter do Kansas City Star Newspaper, para escrever o ritual baseado no legado de Jacques Demolay. Com o sucesso da Ordem Demolay no Kansas, a instituição foi imediatamente abraçada pela sociedade americana. 3 anos depois de sua fundação, o Clube Inteligente de Amigos de Land já havia se espalhado para 48 estados americanos e até para o Canadá. Alguns anos depois, essa expansão foi tão expressiva que existiam mais de 1000 capítulos Demolay por toda a América do Norte. No ano em que Frank Sherman Land faleceu, em 1959, a Ordem Demolay já estava em plena expansão pelo mundo.
e ele pôde presenciar a magnitude que sua ideia estava tomando. É o começo, disse Land em seus últimos momentos. A Ordem Demolay deve continuar. Se passaram 40 anos e a Ordem Demolay, que estava presente no Brasil há algum tempo, se consolidava historicamente em solo paulista com a criação pioneira, destemida e organizada de uma instituição que viria a se tornar o maior grande conselho do país. Em 1999, no Palácio Maçônico da Grande Loja do Estado de São Paulo, o então grão-mestre Santo Taricano funda o Grande Conselho de Capítulos do Estado de São Paulo, tornando-se seu primeiro grande mestre e iniciando a solidificação de uma instituição estabelecida, robusta e de muito sucesso. De lá para cá foram várias conquistas. São Paulo, que iniciava um momento histórico para o Brasil em 99, se tornou modelo para o país, tanto confiando líderes e ideias formadas no Estado para as administrações juvenis e adulta da Ordem Demolay brasileira, quanto qualificando cidadãos de sucesso em suas vidas familiares, profissionais e sociais. Por fim, 100 anos se passaram, e mesmo com a mudança do mundo, a visão de Deadland continua a prosperar. Ela continua a prosperar por causa da forte organização que ele fundou, baseada em princípios imutáveis, que fez homens por todos os cantos do mundo sonharem em proporcionar as experiências que ele idealizou em 1919 para todos os jovens. São Paulo continua seu legado de serviço à juventude, à sociedade e, sobretudo, à humanidade. O Grande Conselho de São Paulo, há 20 anos, se dedica à nobre missão de fazer dias melhores.